Você já viu no bloco anterior que eu falei já de três dos objetivos do parágrafo único do artigo 194 da Constituição, né? Que nós vimos lá universalidade da cobertura do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços para as populações urbanas e rurais, né? Corrigindo uma injustiça histórica que havia no Brasil. Isso veio a ser corrigido a partir da Constituição de 88, tá certo? Pelo amor de Deus, não estou criticando governos anteriores, nada disso, né? Cada governo você vai vendo que vai havendo uma evolução, logicamente, porque a sociedade também vai evoluindo, né? No campo jurídico, no campo da justiça social, nas demandas, na pressão, na complexidade do Estado e assim por diante. E seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços. Muito bem. Nesse bloco, agora eu vou falar um pouquinho dos outros objetivos que fazem parte do parágrafo único, né? Tá certo? Primeiro, vamos aqui guardar aquelas palavras que são chave: irredutibilidade, equidade, tá certo? Seletividade, distributividade, acho que está repetido. Não, aqui é diversidade da base do financiamento, né? Desculpa, do estagiário vai ter que corrigir isso aí. Caráter democrático e descentralizado. Caráter democrático e descentralizado, o estagiário vai corrigir, né? Porque senão eu demito esse estagiário, viu, estagiário? Tá? Brincadeira, né? Tá certo? Você sabe que é o estagiário. Se souber, depois eu te conto, né? Mas, enfim, né? Sempre é culpa do estagiário. Então, veja, nós temos quatro objetivos, né? O quarto objetivo, irredutibilidade do valor dos benefícios. Irredutibilidade dos valores dos benefícios tem por objetivo preservar o poder de compra daqueles benefícios. Essa é a ideia do legislador constitucional. Só que aqui eu vou tomar um pequeno cuidado. Não é? Logicamente, o examinador dificilmente vai abordar o que eu vou falar, porque ele vai mais querer saber o seguinte: do que se trata a irredutibilidade do valor dos benefícios. É isso que o examinador vai querer saber. Ué. Que os benefícios pagos, né, no regime previdenciário, porque afinal de contas, embora a Seguridade Social, nossa prova é direito previdenciário, não podem ser diminuídos, não podem ser reduzidos. Tá bom, né? Mas agora eu vou corrigir essa expressão. Não pode ser reduzidos nominalmente, né? Então está lá, né, no benefício do aposentado, né? Vamos dizer que o aposentado está lá, né, fez todo o período, contribuiu com todas as competências, né, direitinho a 180, aposentou-se direitinho, começou a receber lá R$ 2.533, vai ter que continuar recebendo 2.533. Será, logicamente, evidentemente, né, nos períodos corretos, corrigido isto aí, né, mas não pode ser diminuído. Mas veja, você sabe, né? Aliás, qualquer cidadão desta república, mesmo que não sabe nem ler e escrever, quando ele vai no mercado, ele percebe que o dinheiro dele não está mais comprando o que comprava na semana anterior. Isso nós chamamos de inflação. E a inflação come o valor do benefício, tá certo? Né? Então, por isso que de tempos em tempos ele precisa de uma correção para preservar a sua capacidade de compra, o seu poder de compra, logicamente manter, né, o beneficiário do regime atendendo às suas demandas, às suas necessidades. Tá certo? Então, muito bem, então tá aí. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Tá guardado, professor. Muito bem. Equidade na forma de participação e custeio. Equidade na forma de participação e custeio. O que quer dizer essa equidade, forma de participação e custeio? Equidade é justiça, tá certo? É justiça, não é igualdade, né? Até tem um conceito de igualdade que se encaixa bem nessa equidade. É o conceito de igualdade jurídica que vem lá, né, do grande filósofo, né, Barão de Montesquieu, que dizia assim, né, igualdade, mas o pessoal perguntava para ele, mas o que é tratar com igualdade, né, tá certo? Estamos pensando na época das luzes, do iluminismo. Ele dizia assim, olha, tratar os iguais igualmente e os desiguais à medida da sua desigualdade. Por óbvio, né? Tá certo? É tratar os iguais igualmente e os iguais à medida da sua desigualdade, ou seja, terá que ter compensações, né? De uma outra forma mais correta também, que já apareceu em prova. A equidade na participação do custeio tem a ver com a chamada capacidade contributiva. O que é a capacidade contributiva? É a capacidade que o segurado tem de contribuir para a previdência, né? Tá certo? Empregados
empregadores que não são segurados, né? Empregado doméstico, contribuinte individual, segurado especial. Nós veremos isto num outro momento, agora não, tá? Mas já vou falando, você já vai se acostumando com os vocábulos, se é que nunca estudou direito previdenciário para aprender com muita tranquilidade, né? A minha preço é 12/8, né? Estou praticamente para 50 anos, eu espero que você também tenha pressão 12/8, professor, ou pelo menos normalize, fique tranquilo. A minha matéria é para aprender, gabaritar, mas não é para ficar ansioso, ansiosa, é para ser bem tranquila, tá? Então veja, até porque você vai ter que ter tranquilidade para poder bem atender ao público, prestar um bom serviço à sociedade e oferir a vida que você merece, tá certo? Que você está se dedicando, lutando para isso. Então veja, a equidade é na participação do custeio. Ora, a pessoa jurídica tem muito mais poder em regra do que a pessoa física, então é natural que a contribuição dela seja maior, né? Quem tem, né, o segurado que tem uma grande remuneração no setor privado, porque afinal de contas nós estamos falando aqui sobre o chamado regime geral de previdência social, deve contribuir mais do que aquele segurado que tem, né, uma capacidade contributiva menor. Então, isto é equidade na forma do custeio. Do custeio quer dizer do financiamento da Seguridade Social, tá certo? Então está aí equidade, justiça, né? Tá certo? Diversidade da base de financiamento. Diversidade da base de financiamento, você vê, já existia na Constituição de 88, só que aí deram uma redação longa, longa, né, no Brasil, para dizer que aqui o país é sério, o pessoal vai metendo, né, norma, isso aí dá um trabalho desnecessário, né? Porque aqui ele vai dizer aquilo que já é sabido, né? Tá certo? Há muito tempo, né? Desde a Constituição não mudou uma vírgula a minha aula por conta disso. A diversidade da base de financiamento, identificando as rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas às ações da saúde, da previdência, da assistência social, preservando o caráter contributivo para a previdência social. Depois eu vou voltar um pouco para cá para explicar um pouco mais sobre esta diferença entre ter contributividade ou não, né? Tá certo? Mas diversidade da base de financiamento é o seguinte, olha, né? Uma coisa é equidade. Tem relação? Tem. Equidade, né, na forma de custeio, quer dizer, a justiça. Quem pode mais, quem pode menos, paga menos. Capacidade contributiva. Mas ainda que eu tenho isso, eu tenho o risco de repente, uma dessas fontes secar, ou seja, né, não ter recursos para pagar. E aí? Né, a Previdência vai deixar de pagar benefícios? A Seguridade na Saúde vai deixar de prestar serviços? Não pode. Então precisa ter uma diversidade de fontes de recursos, né, e destinados e separadamente para a saúde, para a assistência e para a previdência. Não se misturam os recursos, tá certo? É muito interessante que lá na Constituição Federal, o artigo 165, se a memória não me enganar, você está com a Constituição, pode conferir. Artigo 165, parágrafo 5º, ele vai dizer assim, que o orçamento público da União, que é o orçamento federal, não é ele não fere a unidade dele, está estruturada em orçamento fiscal, orçamento de investimento das empresas que possuem capital social direto e indireto da União, não é? Tá certo? E, logicamente, o orçamento da Seguridade Social. Então, você vê que lá no artigo 165, nós temos um orçamento segregado, nós temos um orçamento separado para a Seguridade Social. Por quê? Para que os recursos que são destinados à Seguridade Social estejam só na Seguridade Social. Você sabe, no Brasil esse cuidado é muito importante, em todo lugar do mundo, mas aqui mais ainda, né? Porque já tendo esse cuidado, dá problema. Imagina se não tivesse, né? Tá certo? Então, olha lá, diversidade da base de financiamento, né? Quanto mais bases de financiamento tiver, maior a estabilidade do sistema, identificando-se rubricas contábeis, né? Olha o controle, específicas para cada área, as receitas e as despesas, as receitas de onde vem o dinheiro, né? Tá certo? E as despesas vinculadas, as despesas afetadas, estruturadas para a saúde, previdência, assistência. Preservado o caráter contributivo da Previdência Social. Bom, veja, sobre este caráter contributivo, nós já falamos em outro momento, né? Eu falei sobre isso. Olha, a Seguridade Social ela é um sistema integrado, não é, com três espécies, perdão, não era aqui que eu queria parar, era aqui. Não é? Saúde, assistência social e previdência social. Bom, neste sistema, né, de Seguridade Social,
A saúde não tem caráter contributivo, ou seja, qualquer cidadão, qualquer cidadã que dela necessitar, né? Embora não seja essa expressão, a expressão é outra, está aberta para todos, né? Pode procurar um posto de saúde, um hospital do SUS, né? Eu sempre brinco e falo, se cair um OVNI aqui no planeta Terra, né? Tá certo? Já devo ter até contado feito esse comentário, né? Ou então descelar Darth Vader, imagina Darth Vader desceu aqui, né? Tá certo? Né? Ele estava ferido de guerra, resolveu procurar o SUS. Não sei para quê, porque ele é mais mecânico do que homem. Mas de repente, né, era uma dor de cabeça, né? O paracetamol resolve. E aí ele foi no SUS, né? E aí o médico do posto de saúde, o senhor está precisando, está sentindo o quê? Dor de cabeça, né? Tá certo? Então dá um paracetamol para ele. Então ele vai ter acesso ao SUS, né? Tá certo? O SUS é regido pela universalidade. Aqui, né? Qualquer um que chega lá será atendido. A assistência social, a quem dela necessitar, não tem caráter contributivo, né? Assim como a saúde não tem caráter contributivo. Agora, a previdência social tem caráter contributivo, ou seja, né, tá certo? Se eu pretendo me aposentar pelo regime geral da Previdência Social, um dos requisitos é que eu contribua todas as competências de acordo com a Lei 8.213 e o Decreto 3.048. Do contrário, né, tá certo? É impressionante. Tem gente que fala assim, eu já encontrei, mas daqui a pouco eu me aposento. Eu falo, você tem recolhido as contribuições previdenciárias? Não. Ué, se você não recolhe, como é que você vai se aposentar, né? A gente até no intuito de querer ajudar, né? Tá certo? De querer dar um apoiozinho e falar assim, né? Você vai se aposentar, né? Só esse apoio também. Nem, não adianta pedir outro não, que não tem, tá certo? Mas enfim, né? Para ver se a pessoa cai a ficha. E tem muitos, não, mas sabe, claro que precisa contribuir, né? Tá certo? É, principalmente aqueles que vão se enquadrar na categoria do contribuinte individual, muitas vezes não sabe, acha que vai aparecer lá do céu, né? Vai ver só que vai cair do céu, fica esperando. Mas quando aparecer, sai de baixo, porque você vai esborrachar tudo, né? Tá certo? Muito bem, professor. Mas aí, é só isso? Não. Tem mais um pouquinho para a gente fechar. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com participação de trabalhadores, empregadores, aposentados e governo. Bom, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa gestão quadripartite, né? Tá certo? Governo, trabalhadores, empregadores, aposentados. A verdade é a seguinte, né? A Seguridade Social, que não é um sistema formado por saúde, assistência e previdência social, ele é custeado por quem, né? O custeio dele é, como se diz, tríplice, né? Tá certo? É o governo, que é o Estado, União, né? Estados, municípios, Distrito Federal, tá certo? Que vão custear a Seguridade Social, né? Os empregadores e os empregados, regra geral, não é? Tem sido isso há muito tempo. Então, esse custeio vem deles, tá certo? Os aposentados, no passado, ajudaram a custear. No regime geral de previdência social, eles já não contribuem mais, tá certo? A menos que eu tenha aquela situação que nós vamos ver em outro momento. É um aposentado e voltou a trabalhar. Bom, se ele voltou a trabalhar, ele volta a contribuir, querido, tá? Ele voltou a trabalhar, foi contratado, tá? Mantém lá o benefício dele de aposentado, mas está trabalhando numa empresa, tá? Então tá bom, no setor privado, belezinha, muito bem, né? Então ele volta a contribuir. Mas, regra geral, vamos pensar o aposentado, aquele que não trabalha mais, né? Que ele fala, não, eu cumpri minha missão, eu contribuí para o país, tá certo? Eu criei minha família, eu fui um bom trabalhador, um bom cidadão, chegou. Então, nós temos interesse dele porque ele é o beneficiário do regime geral de previdência social, né? Logicamente que ele é beneficiário também na área da saúde, tá certo? Está interessado no que está acontecendo, até porque geralmente quem recebe aposentadoria nesse país não tem muito dinheiro para ficar pagando plano de saúde, né? Os empregadores, porque eles contribuem pesadamente, né, para o sistema, os trabalhadores que também contribuem, não é pouco, né? Embora pareça uma parcela pequena, mas em relação à remuneração deles é grande, e o governo que vai extrair isso do orçamento. Então, como nós temos esses quatro atores envolvidos, então é lógico que a Seguridade Social tem que ter uma gestão, a gestão da Seguridade Social tem que ser dividida, partite. Partite quer dizer divisão. Quadripartite dividido em quatro partes. Governo, trabalhadores, os empregados em geral, né? Eu prefiro o termo trabalhadores, porque empregado nós vamos ver que é um termo específico da legislação previdenciária, né? Agora, contribuinte individual é um trabalhador, né? O trabalhador avulso é um trabalhador, o segurado especial, né? Por exemplo, trabalhador rural é um trabalhador, tá certo? Então,
coloca na chave dos trabalhadores, empregadores e aposentados. Então, guarda essa gestão quadripartite, porque ela é um clássico em provas. Muito bem, vamos fazer a nossa primeira questão CESP, certo e errado, não é? A respeito da condição de segurados dependentes no regime geral de previdência social e da fonte de custeio desse regime, julgue o item subsequente. O princípio da equidade na forma de participação do custeio do regime geral de previdência social não veda a existência de alíquotas e contribuições diferenciadas entre empregadores nem entre empregados. Né? Questão muito boa, está correta. Na verdade, o princípio da equidade, né, ele dá uma redação negativa para o candidato ficar inseguro. Mas, na verdade, não é que não veda, né? Mais que isso, né? Incentiva. O princípio da equidade, ó, repara que ele usou a palavra princípio, né? E no parágrafo único está o objetivo. Tá bom, professor, entendi. Não faz diferença aqui. Não, não faz. Então tá bom, vamos ignorar. Né? A equidade, o objetivo da equidade na forma de custeio, não veda a existência de alíquotas diferenciadas entre empregadores e empregados. Na verdade, incentiva, tá certo? Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Essa é a ideia, né? O princípio da contributividade está relacionado à equidade na forma de custeio. Vem comigo, próxima questão. Muito bem. O princípio que, norteando a Constituição quanto à Seguridade Social, tem extrema relevância para o cumprimento dos objetivos constitucionais de bem-estar e justiça social, por eleger contingências sociais a serem acobertadas e os requisitos para a garantia da distribuição de renda é o princípio da, muito bem, diversidade da base do financiamento, né? Ele disse o que aqui? Garantir, foi essa a expressão? Vamos lá, né? Tem extrema relevância para o cumprimento dos objetivos constitucionais, bem-estar, justiça social, por eleger contingências sociais a serem acobertadas e o requisito para a garantia da distribuição da renda, não é? Tá certo? Diversidade da base do financiamento está dizendo que tem que ter diversas fontes de financiamento. Universalidade da cobertura e no atendimento, que é para estar a alcance de toda a população no território nacional. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços prestados às populações urbanas e rurais, não é? Tá certo? Está uniformizando, é uma questão de justiça social. Seletividade, distributividade na prestação de benefícios e serviços, está selecionando e distribuindo de forma adequada, né, os benefícios e serviços àqueles que realmente precisam, né? Tá certo? Muito bem. E equidade na forma de participação do custeio está dizendo o seguinte: justiça. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Vamos analisar o texto. O texto está falando sobre equidade? Não, professor. Aqui o que ele está falando é outra coisa. Tem relevância para o cumprimento de objetivos do bem-estar. Até aqui tudo bem, está muito genérico. Agora, por eleger as contingências sociais. Que contingências? A velhice, acidente no trabalho, desemprego, tá certo? Uma contingência social muito bonita, a maternidade, né? Tá certo? A serem acobertadas. Então eu entendo que aqui vai se encaixar melhor a seletividade e a distributividade, que está o quê? Selecionando. Ó, eleger é selecionar, viu? É uma dica. Está elegendo, está selecionando as contingências sociais a serem acobertadas, né? Questão bem interessante, tá certo? Muito bem, né? Tá certo? E lembra disso. Eleger, né? Quando vem essa diferenciação, professor, seletividade. Vamos para a nossa próxima questão, tá? Questão muito interessante aí de BAD. Muito bem. Atuário, né? Analista em previdência, auditor, né? A Seguridade Social está lastreada em uma série de princípios que norteiam toda a legislação e jurisprudência aplicável. Encontram-se entre esses princípios. Repare que você vai ver aquilo que no artigo 194, parágrafo único, é chamado de objetivos. Professor, então aqui princípios aparecem muito fortemente, perfeitamente, e nos livros de doutrinadores também, né? Tá certo? Então vamos ver aqui. Encontram-se entre os princípios o quê? Universalidade na cobertura e atendimento, irredutibilidade do valor dos benefícios, tá tudo bem até aqui, mas celeridade processual,
celeridade processual não está entre os objetivos do parágrafo único do 194, ou como ele diz, princípios. Então, A está fora. Equidade na forma de participação do custeio está correto. Universalidade na cobertura atendimento está correto. Irredutibilidade do valor dos benefícios está correto. A B é a nossa correta, né? Tá certo? C. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, está correto. Primazia ou realidade e equidade na forma de participação custeio. Primazia da realidade não está, por isso que essa está errada. Não é? Tá certo? Ele quer aqueles princípios que estão lá expressos no 194. Seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços. Publicidade já caiu fora, né? Tá certo? E que mais? Duplo grau de jurisdição, fora, né? Tá certo? Diversidade da base de financiamento, ok. Equidade na forma de participação e custeio, ok. Caráter democrático descentralizado da gestão quadripartite, né? Embora ele não falou quadripartite, ele falou administrativa, tá ok. Mas quando ele falou duplo grau de jurisdição, está errada. Por isso, a alternativa Brasil, questão bem interessante também, tá certo? Mais uma questãozinha para a gente aí ficar bem treinados, né? Vamos para a próxima questão. Muito bem, professor, né? Fundação Carlos Chagas, prova de Instituto Nacional do Seguro Social, né? Da Seguridade Social, Seguro Social, perdão, compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Ora, se eu tenho 4, 5, ele quer a correta dessas 5. Então vamos lá. Irredutibilidade da base de financiamento não é irredutibilidade da base de financiamento, é irredutibilidade do valor dos benefícios, tá? Caráter democrático centralizado não, é descentralizado. A administração mediante gestão quadripartite está correto. Com participação trabalhadores, empregadores, aposentados, o governo está correto, né? Mas nós já temos erros aqui de cara e aqui também centralizado, é descentralizado, né? Por isso que é quadripartite. Uniformidade da base de financiamento não é uniformidade da base de financiamento, é diversidade. Caráter democrático centralizado, outra está errado, né? Quadripartite, né? Gestão quadripartite com participação trabalhadores, empregadores, aposentados, governo, nos órgãos colegiados, até aí está ok, né? O resto está errado. C. Diversidade na base de financiamento, opa, finalmente, não diversidade, quer dizer, várias fontes de financiamento para manter o fluxo de caixa, né? Tá certo? Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite com participação de trabalhadores, empregadores, aposentados e governo nos órgãos colegiados. Tá tudo correto, não é? Tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha se eu não deixei passar nada. Vou ler as outras, não sou bobo. Equidade da base de financiamento, caráter democrático descentralizado da administração, mediante gestão tripartite, está errado aqui. E na E, o que está errado na E? Seletividade, base de financiamento. Não é seletividade, é diversidade. Tá ok? Eu tenho impressão aqui que nós vamos ter um gabarito para ser corrigido, tá? Que eu vou corrigir já no próximo vídeo, ó. Tô vendo aqui, ó, o xizinho aparecer ali, ó. Não é a E nem matando. A alternativa correta é a alternativa C. Onde é que está o erro? Seletividade na base de financiamento, não. É seletividade, distributividade, benefícios e serviços. Olá, você acaba de assistir a uma das aulas, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório Gabaritando INSS. E se você chegou até aqui é porque você gostou, não foi? Então continue, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo para você ser aprovado nesse concurso do INSS, é o Gabaritando INSS. Eu quero aproveitar e passar para você quais são as vantagens do curso preparatório. Primeiro, você vai ter acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você já recebe no seu e-mail os dados de acesso, login e senha. Você também terá acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. E o curso terá um prazo de 1 ano para você estar acessando, ok? Você terá no curso Teoria e Questões Comentadas. Aliás, são centenas de questões comentadas
pelos nossos professores. Além disso, o material em PDF, que vai ficar disponível para você, e eu sempre gosto de lembrar que o nosso foco aqui são aulas em vídeo, mas o material em PDF são os slides para você acompanhar, acredito que fique bem assim como um apoio. E você vai fazer parte de um grupo do WhatsApp para receber notificações, atualizações do curso, tá certo? E além disso, gente, ó, 3 grandes bônus. O primeiro, caderno de questões, que são questões gabaritadas, que você consegue baixar aí na plataforma e resolver essas questões. Porque aqui nós acreditamos que não basta ter somente as aulas, você precisa exercitar, treinar, e a melhor forma disso é por meio de questões. Além disso, simulados. Nós vamos aplicar um simulado em outubro e outro em novembro, meados de outubro, meados de novembro, e uma revisão de véspera. Aliás, uma super revisão de véspera com os nossos professores, para que você tenha total condições de ser aprovado nesse concurso. E olha só, tudo isso por um valor super especial, que eu não sei até quando eu vou conseguir segurar esse valor, de R$ 597 por apenas R$ 297. É isso mesmo que você ouviu. Somente R$ 297 ou parcelado em até 12 vezes de R$ 29,65. Agora me diz, o que você compra com R$ 29? Você consegue adquirir aqui o curso preparatório completo para o INSS. Como que você vai fazer para adquirir o curso? Abaixo desse vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link, vai ser redirecionado à página do curso, onde você vai encontrar todas as informações, inclusive mais aulas demonstrativas. E lá no meio da página vai ter um botão amarelo, você vai clicar para preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e começar a estudar com a gente o quanto antes, ok? Mas se por acaso você ficar com alguma dúvida, faz o seguinte, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, central de atendimento, o 947838693, DDD 11, e o 974656052. Estamos aqui à sua disposição para sanar todas as suas dúvidas. Ah, outra coisa, lá na página também tem um chat online. Se na hora da compra você tiver alguma dúvida, é só chamar também um dos nossos consultores, que estaremos à sua disposição para sanar as suas dúvidas e você fechar aqui com a gente o curso preparatório e começar a sua tão sonhada aprovação, né? A sua empreitada aí para conseguir aprovação nesse concurso, tá certo? Bom, vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês. Ó, clica no link, já faz a matrícula, não pode perder tempo, né, gente? A prova é dia 27 de novembro, então quanto antes você começar, melhor. E a gente se vê dentro da plataforma. Valeu, até mais!